Fala, bicho, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Pô Bicho Matemática. Eu sou o professor Pedro Real e hoje nós vamos fazer uma aula de semelhança de triângulos, hein? Então vem comigo! Então o negócio é o seguinte, eu vou fazer de uma maneira bem resumidinha para você, um resuminho bem bacana para você, quando for fazer um exercício de semelhança, você já bate o olho e já tem mais ou menos a ideia do que você tem que fazer para ser prático e rápido, hein? Legal? Então, olha que interessante. A gente diz, né, que os polígonos são semelhantes quando acontece o que com eles? Bem, é óbvio que eles têm que ter o mesmo número de lados, ok? Então, um triângulo com triângulo, eu vou fazer a comparação, né, a semelhança entre eles, quadrado com quadrado, um pentágono com outro pentágono e assim por diante. Só para você entender legalzinho, a palavra semelhança, o que ela significa? Você já deve ter ouvido muitas vezes essa frase, né? Que todos nós, seres humanos, somos semelhantes. Bem, se nós somos semelhantes, nós não somos iguais, mas nós somos o quê? Parecidos. Então a palavra semelhante significa o quê? Parecidos, ok? Então, triângulos semelhantes são triângulos parecidos. E você tem que guardar o seguinte, para a gente ter uma semelhança entre polígonos, entre figuras aí planas, você precisa se atentar a duas coisas, a duas condições, que eu estou deixando para você aqui, ó. Tem que ter essas duas condições para a gente poder resolver os problemas de semelhança. A primeira é o seguinte, os ângulos correspondentes dessas figuras tem que ser o quê? Congruentes, ou seja, a palavra congruente significa igual. Então os ângulos têm que ser o quê? Iguais. Se eu pegar um triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus e outro de 30, quando eu for comparar com a semelhança com um outro triângulo, aquele outro triângulo também tem que ter um ângulo reto de 90 graus e um outro de 30. Tá? Então o primeiro passo é esse, ângulos correspondentes congruentes. E a segunda condição qual que é? Os lados correspondentes dessas figuras, elas têm medidas proporcionais. Bem, a palavra proporcional, eu acredito que você saiba o que significa, né? Quando eu comparo um lado de uma figura com a outra e digo que eles são proporcionais, existe o quê? Uma relação entre os lados, de uma medida que a gente pensa muito em multiplicação e divisão, né? Por exemplo, um lado é o dobro do outro. Então a minha razão de semelhança é 2. Por quê? Porque eu estou dobrando. Então quando eu tenho um triângulo que os lados desse são proporcionais ao outro, existe essa razão de semelhança, que eu posso estar multiplicando por 2, por 3, por meio, né? Ou também, como eu disse agora, multiplicando por meio. Quando eu multiplico por meio, é como se eu dividisse ele por 2. Então, o lance do proporcional aqui significa exatamente isso. Quando eu comparo os lados das figuras e eles têm essa relação de multiplicação, divisão entre eles, que é uma constante K, que é um valor que ele é igual para todos os lados da figura, ok? Então vamos voltar aqui, ó. Eu estou te trazendo nessa primeira videoaula de semelhança, 2 exemplos. Esse aqui é o nosso primeiro exemplo, ok? Olha que interessante. Eu quero saber a medida desse poste aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei a medida do poste, eu vou chamar de X. O Sol, ele incide sobre esse poste e faz uma sombra, ó, essa aqui é a minha sombra, tá? A sombra do poste, ela tem quanto? Tem 9 metros. E tem uma pessoinha aqui, ó, uma pessoa de 1,50 m aqui mais ou menos, que esse sol também vai fazer uma sombra dessa pessoa aqui, quando incide sobre ela, uma projeção aqui, uma sombra de 3 metros. Bem, olha que interessante, olha como é legal, gente. A semelhança de triângulos, você pode calcular aí as medidas, os valores, né, as alturas de árvores, montanhas, até mesmo alturas inacessíveis, fazendo o quê? Essa relação, essa semelhança entre triângulos. Se você perceber bem, eu tenho um triângulo grandão aqui, ok? Que é esse aqui do poste. E aqui dentro eu tenho um outro triângulo, ó. Eu vou forçar aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, ó. O menor e o maior. Ele tem 90 graus também, porque a pessoa está perpendicular ao solo. Esse também tem 90 graus, ok? E esse ângulo é o mesmo, ó. Tanto do triângulo pequeno quanto do triângulo grande. Então eu tenho aí um caso de semelhança de triângulos. O que eu vou fazer? Eu vou comparar então os lados dos triângulos. Olha como é simples, gente. Eu quero descobrir essa alturona aqui, né? Essa altura grandona, alturona. Eu posso comparar, olha só,
a altura do poste, a alturona, com a altura da pessoa, que é a minha alturinha, que é 1,5 metro. Isso vai ser igual a quanto? Bem, alturona dividido por alturinha. Para eu continuar nessa correspondência entre os lados, eu vou pegar o quê? A sombrona, que é essa sombra grande do poste, que vale 9, e vou dividir pela sombrinha, que é a sombra pequenininha do homem lá, que vale 3. Fechou? Então, de novo, na semelhança de triângulos, você compara os lados correspondentes. Eu peguei a alturona, comparo com a alturinha. Eu pego a sombrona, comparo com a sombrinha. Fechou? Praticamente seu exercício está, metade dele já está resolvido. Na minha opinião, ou até mesmo assim, só de você fazer essa relação, né, montar essa proporção aqui, para mim já é de grande valia. Por quê? Porque você entendeu como é que eu faço o quê? A relação de proporção entre os lados correspondentes. Agora a gente vai fazer essa continha para ver quanto vai dar. Beleza? Então vem comigo, olha só. 3 vezes x é igual a quanto? A 9 vezes 1,5. Vou deixar aqui, ó. 9 vezes 1,5. Legal? Vamos fazer ali do ladinho? Olha o que vai acontecer então. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então ficou x igual 9 vezes 1,5 dividido por 3. Tá vendo novamente que eu não multipliquei o 9 vezes 1,5? Por quê? Como eu tenho um produto, eu vou primeiro cancelar com 3. 9 dividido por 3 dá exatamente quanto? 3. Ficou 3 vezes 1,5. Logo, 3 vezes 1,5 vai dar quanto? 4,5 metros. Então eu tenho aqui a altura do meu poste aqui, ó, sem ter que subir no poste, sem ter que fazer medida nenhuma, apenas comparando e fazendo a semelhança de triângulos. Eu tenho aqui que a altura do meu poste vale 4,5 metros. Legal? Agora vamos para o exercício 2, hein? Vou dar uma apagada super rápida na lousa aqui. Então olha só o nosso exemplo 2 agora aí. Eu estou deixando aqui uma pessoa novamente, assim, ela tem aqui no caso, né, ela tem 1,70 m de altura, ok? E tem um reflexo dela aqui, né, essa distância dela até esse ponto aqui, que eu fiz um desenho aqui, dá 3 metros, tudo bem? Então tá aqui, eu tenho a pessoa de 1,70 m e 3 metros. Do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho uma árvore, que ela tem 8,5 metros de altura, e eu quero descobrir o quê? A distância dela até esse ponto central aqui. Então, se a gente enxergar aqui, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho um triângulo aqui, legal? Ó, eu tenho um triângulo desse lado e tenho um triângulozinho desse lado aqui, ó. Um menino. Joia? Eu tenho esses 2 triângulos. Vamos fazer a comparação, então, entre os seus lados aí? Olha que interessante. Eu tenho o quê, então? Eu vou começar pela alturinha agora do menino, tudo bem? Vou pegar a canetinha preta, olha só. Fazendo a comparação, a semelhança, eu tenho que a alturinha do rapaz aqui, 1,70 m, está, ó, a alturinha dele está para a alturona da árvore, que é 8,5 m, joia? Assim como, o que eu tenho agora? Essa distância dele até esse ponto aqui é 3, ok? Está para a distância da árvore até esse ponto também, que eu vou chamar de D. Legal? Então essa é a comparação que eu faço. A alturinha dele pela alturona da árvore, distancinha dele pela distanciona aqui da árvore também. Joia? Vamos fazer essa multiplicação? Olha só, eu tenho aqui 1,7D é igual a quanto? 8,5 vezes 3. 8,5, certo? 8,5 vezes 3. Então, quem que é a minha distância aí que eu vou descobrir da árvore até esse ponto? Vai ficar 8,5 vezes 3 dividido por 1,7. Joia? Olha lá. Minha distância vai ser quem, então? Olha que interessante. Eu vou dividir primeiro 8,5 por 1,7. O resultado que der aqui eu multiplico por 3. Legal? Então, vamos fazer aqui em cima no rascunho, ó. 8,5 dividido por 1,7. Como eu tenho uma casa depois da vírgula dos dois lados, o que eu posso fazer, né? Regra prática, eu tiro essa vírgula aqui, ó. Tirou. Ficou 85 dividido por 17, certo? Vamos ver aqui por 5 se dá certo? 5 vezes 7, 35, vem 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Opa, resto 0.
Então essa minha divisão deu 5. Logo a minha distância vai ser 5 vezes, olha lá, eu cancelei aqui, dividi, 5 vezes 3. Isso vai dar distância igual a 15 metros. Coube aí? Coube certinho. Legal? Então, é isso aí. Resolvemos o segundo exercício, fazendo a comparação entre os lados aí. Joia? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha entendido, gostado do exercício. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou dessa aula, dá aquele joinha que para mim é muito importante. Te aguardo para a próxima videoaula. Um forte abraço para você. Falou, bicho!